Dando prosseguimento ao nosso conjunto turbohélice, nós teremos um sistema de controle do torque negativo. Esse sistema de controle do torque negativo, que passará a ser conhecido como NTS, que será mostrado na figura posterior, proporciona para o nosso conjunto um sinal que manda que eu aumente o ângulo da pá de hélice para limitar torque negativo que possa ocorrer no nosso eixo. Quando um pré-determinado torque negativo for aplicado na caixa de engrenagens de redução, eu terei uma engrenagem anel estacionária que será movida contra a ação de molas devido a essa reação de torque gerada por um setor de estrias helicoidais. No movimento para frente, esta engrenagem anel empurra duas hastes de acionamento através da parte dianteira da minha caixa de engrenagens. Uma ou então ambas estas hastes podem ser usadas para enviar um sinal à minha hélice, iniciando assim um aumento de ângulo da pá. Esta ação que vai ocorrer na direção do aumento de ângulo continua até que o meu torque negativo seja totalmente cancelado. Isso resulta no retorno da minha hélice para sua operação normal, dentro dos padrões configurados e pré-definidos para aquela gama operacional. O sistema de torque negativos vai funcionar quando eu tiver as seguintes condições de operação do meu motor. Então, entrará em ação o meu sistema de controle do torque negativo caso ocorra, por exemplo, temporária interrupção de combustível. Esta temporária interrupção de combustível, seja pelo motivo que for, irá levar o meu motor a perder rotações. E com isso, o meu conjunto de hélice pode tentar girar o eixo da minha caixa de redução, e isso não pode ocorrer. Para que não haja esse disparo de rotações da hélice, o sistema de controle do torque negativo entra em ação, aumentando o seu ângulo e, com isso, freando as suas rotações. Se eu também tiver cargas de ar enrajada atingindo esta minha hélice, o sistema de controle do torque negativo entrará em ação. A descida normal de uma aeronave para pouso, porém com baixa programação de combustível, então a quantidade de combustível não será suficiente para essa descida, também colocará em ação o nosso sistema de controle do torque negativo. Condições onde eu tenho uma alta sangria de ar dos meus compressores com uma baixa seleção de potência, também colocarão em ação o nosso NTS. E durante o corte normal do motor, logicamente, quando eu estou interrompendo o fluxo de combustível, o meu sistema NTS precisa ser acionado e assim será. Aqui então nós temos esta imagem que trata do assunto que foi falado no slide anterior. Então percebam todos os componentes que nós conversamos e esta imagem está disponível na apostila dos senhores, é a imagem 731. Então, além do nosso NTS, que vai fazer com que o meu conjunto tenda a aumentar o passo para reduzir uma rotação, evitando assim que a minha hélice gire a minha caixa de engrenagens, eu tenho um sinal sensitivo de potência, que é chamado de TSS. Esse sinal sensitivo de potência TSS é um dispositivo de segurança que atua embandeirando a minha hélice. Se houver perda de potência durante a decolagem, o arrasto da minha hélice será limitado para aquele arrasto que eu tenho com a hélice numa condição embandeirada, ou seja, muito próximo do zero. Isso reduz o perigo de uma guinada da aeronave multimotora. Esse equipamento automaticamente aumentará o nosso ângulo da pá e ocasionará o embandeiramento do conjunto de hélice. O sistema TSS ele consiste de um conjunto interruptor que está montado externamente do lado direito da caixa de engrenagens de redução.
Um pino vai se estender atuando este interruptor na parte interna da caixa de engrenagens. Eu tenho uma mola que vai forçar este pino contra uma alavanca do sistema do sinal de potência, que está montada dentro da caixa de engrenagens. Ela vai comandar um anel externo do rolamento da força do eixo da hélice, como se fosse uma embreagem. Quando a potência positiva da hélice exceder um pré-determinado valor, esse eixo e o rolamento de esfera vão se mover para frente, comprimindo duas molas que estão localizadas entre os conjuntos de potência e do rolamento, desacoplando o meu conjunto de hélice. E com este desacoplamento, o conjunto automaticamente embandera, para evitar um disparo na velocidade do meu conjunto. A alavanca do meu sinal de potência segue o anel externo e o sistema TSS vai se mover para a parte interna anterior da minha caixa de engrenagens. O sistema TSS é então armado para decolagem e operação automática. Em qualquer tempo subsequente, quando a potência da hélice diminuir abaixo de um determinado valor, a força da mola movimenta esse eixo de hélice para trás. Quando isso ocorre, o meu pino TSS se move para fora. Isso energiza o sistema de embandeiramento automático, comandando a minha hélice para um aumento de ângulo da pá e o seu embandeiramento final. Todas essas informações faladas estão ilustradas aqui na nossa figura. Um acoplamento de segurança vai então desengrasar, ou seja, vai desacoplar minha caixa de redução da unidade de força. Unidade de força é o nosso motor. Se esta unidade estiver operando acima de um pré-fixado valor de torque negativo, consideravelmente maior do que o que é requerido para atuar o NTS. Então, caso o meu sistema NTS não consiga resolver o problema do conjunto, o TSS tomará o seu lugar e irá embandeirar este motor, cortando o seu funcionamento, para evitar assim um mal maior. O acoplamento consiste então essencialmente de um membro interno, que é estriado para o eixo pinhão, um outro membro que é aparafusado na extensão do eixo e um membro intermediário, conectado ao membro interno através de dentes helicoidais e de um membro interno através de dentes retos. A reação desses dentes helicoidais movem o meu membro intermediário para frente, provocando o reacoplamento ou o engrasamento, quando o torque positivo for aplicado, e para trás, quando eu tiver um torque negativo. Então, quando o meu motor tiver a tendência a girar o conjunto de hélice, o meu sistema será conectado. Quando o conjunto de hélice tiver uma tendência a girar a minha caixa de redução ou o meu motor, o conjunto é desacoplado. E quando ocorre esse desacoplamento, esse desengrasamento, o meu sistema embandeira automaticamente. Então, isso, gente, é uma evolução do nosso embandeiramento de hélice encontrado na nossa matéria anterior, que tratava de motores a hélice, que eram os nossos motores convencionais. Quando um pré-determinado torque negativo, então, for excedido, os membros do acoplamento vão se desengrasar automaticamente. O reengrasamento também é automático durante o embandeiramento ou corte da minha unidade de força, que é o desligamento do motor. O acoplamento de segurança somente opera quando houver um torque negativo excessivo, além do que, lembro mais uma vez, o nosso NTS seja capaz de operar. Então vamos ver agora o nosso famoso conjunto de engrenagens de redução, alguns de seus componentes e a sua importância. Então o conjunto de engrenagens de redução está sendo mostrado para vocês na figura abaixo. Ele irá incorporar um eixo de hélice simples, um sistema de NTS, um sistema de TSS, um acoplamento de segurança, o nosso freio da hélice, um sistema de óleo de cárter seco independente, ou seja, eu não terei óleo para utilização aqui dentro deste conjunto, desta caixa de engrenagem de redução. O meu cárter de óleo,
o meu reservatório de óleo está fora do meu conjunto de engrenagens, e o necessário sistema de engrenagens que eu precise para o funcionamento do meu conjunto motor. O freio da hélice ele é destinado a impedir que essa hélice fique com uma livre rotação quando ela estiver embandeirada em voo. Sem a aplicação do freio de hélice, mesmo embandeirada, ela poderia ter uma pequena tendência a giro, dependendo do lado, dependendo da direção em que o vento, que o ar de impacto, chegasse a essa aeronave, como, por exemplo, foi o caso das rajadas de vento que podem acionar o meu sistema de NTS visto anteriormente. Isso diminui o tempo que a minha hélice vai levar para parar totalmente após o corte de motor. Então, nós conseguimos enxergar todos esses componentes que foram elencados aqui para os senhores. Façam uma pausa no vídeo e identifiquem atentamente cada um destes componentes na figura. Geralmente, um freio de hélice vai ser do tipo cone de fricção. Ele consiste de um membro interno que é estacionário, ou seja, ele está lá parado, e um membro externo que está girando. Quando travado, ele vai atuar em cima do primeiro estágio das minhas engrenagens de redução, não permitindo a sua movimentação. Durante a nossa operação normal do motor, a pressão do óleo da minha caixa de redução mantém esse freio na posição aliviada. Então, enquanto houver pressão de óleo, enquanto o meu motor estiver funcionando e girando a minha caixa de redução, o meu freio estará desacoplado. Isso é executado pela pressão do membro interno. Quando a minha hélice, então, embandeirar ou quando ocorrer o corte desse motor, o corte normal, o desligamento desse motor, a pressão do óleo da minha caixa de redução cai a zero, pois o meu motor parou de funcionar. E a efetiva força hidráulica vai diminuir. Então, uma mola faz com que aquele membro externo, que era rotativo, encontre o membro interno e ocasione, assim, o travamento, o freio do conjunto. A unidade de força gira o conjunto das engrenagens de redução através de um eixo de extensão e um conjunto de torquímetro, que vai ter uma indicação lá na cabine de pilotagem. O conjunto de engrenagens de redução é fixado a uma unidade de força pela carcaça do meu torquímetro, que serve como um suporte inferior, e um par de tirantes que farão a amarração do meu conjunto, como suporte superior. A fixação desses tirantes auxilia o transporte dos momentos e das forças produzidas pela hélice e engrenagens de redução para serem ali dissolvidas na nossa estrutura da aeronave. As extremidades dianteiras dos tirantes vão ter pinos concêntricos que são estriados para promover o seu travamento. Esses pinos eles ajustam o tamanho dos meus tirantes para compensar as tolerâncias de fabricação na carcaça do eixo de comando e partes que fazem toda a interconexão dos conjuntos. Então, eles podem ser configurados, aumentados ou reduzidos, esses tirantes. Aqui deixei para vocês uma imagem mostrando o nosso coordenador montado no nosso motor. Então aqui está o nosso coordenador e junto com ele, logo acima, as nossas posições de manete e tudo que vai acontecer quando eu posicionar esta manete nas diversas marcações que existem no nosso quadrante. Então, parem o vídeo, olhem, pesquisem o posicionamento de cada manete para entender tudo isso que a gente falou desde o comecinho da aula. Bom, gente, essa foi a nossa introdução sobre os turbohélices. Nós teremos várias discussões nas nossas aulas online e a semana que vem nós teremos vídeo novo dando continuidade a esta aula. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários da nossa plataforma
para que nós possamos responder a todos vocês. Não tenham medo de perguntar, utilizem todos os canais disponíveis, bons estudos e, em caso de dúvida, nos procurem. Um forte abraço, uma boa semana e nos vemos na próxima aula. Até mais, valeu, falou, fui!